A paz de Deus, meninas. O cenário tá diferente de novo, porque hoje foi um dia bem cansativo aqui em casa. E eu só tô passando mesmo pra fazer uma introdução de Deuteronômio, que foi o livro que a gente iniciou. É o último livro dos livros das leis, né? Que é a Torá, Pentateuco. Depois desse livro a gente vai começar os livros históricos, que vai de Josué a Esther. E vai ser muito gratificante. Antes de fazer algum comentário sobre Deuteronômio, eu gostaria de fazer algumas pontuações. Eu queria muito falar com vocês que é normal no decorrer do ano a gente querer desistir de continuar, né, a leitura bíblica, desistir do nosso propósito, que é difícil. Eu sei porque eu sou mãe, eu trabalho fora de casa, né, eu trabalho num shopping, então é bem complicado. Sou esposa, às vezes a gente fica estressada em casa, quer só descansar e não pode porque tem a parte do nosso lar que a gente precisa tratar. Então eu quero deixar isso aqui bem claro para você não desistir. Quando você não conseguir, retorna, faz no seu tempo, mas não desista. Você não tem noção do poder que você tem com Cristo. Eu li isso essa semana no livro que eu estou lendo, que vem mexendo muito comigo, vem falando muito com meu coração sobre diversas partes da minha vida. E uma dessas partes é isso. Então, não desista de ter mais intimidade, de se aproximar mais de Deus. E outra coisa que eu venho aprendendo muito também é sobre o quanto o nosso mundo, quanto as mulheres de hoje estão muito preocupadas em se amar demais e acabam esquecendo de alguns princípios básicos, né? Que todo esse amor demais, claro que você não deve se colocar em último lugar, mas em primeiro lugar deve sempre e exclusivamente ser Cristo, Deus, né? Então é muito importante você entender isso também. E dito isso, vamos falar um pouco de Deuteronômio. Lembrando que a gente já está no capítulo 6. Eu só quis realmente mesmo fazer uma introdução. Eu já mandei a introdução, mas eu quis falar um pouco, né, sobre isso, como eu sempre falo, quando a gente começa algum livro. Então, o título Deuteronômio, a grande revisão, né, quer dizer. O título hebraico é uma descrição melhor do livro, já que não é uma segunda lei, mas sim um registro das palavras de explicação de Moisés a respeito da lei. Deuteronômio completa a unidade literária composta pelas 5 partes chamadas o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. O autor e a data. Moisés tem sido tradicionalmente reconhecido como autor de Deuteronômio, uma vez que o próprio livro testifica que Moisés o escreveu. Então, né, em sua maior parte, o livro consiste em discursos de despedida que Moisés, homem de 120 anos de idade, proferiu a Israel, começando no primeiro dia do 11º mês do 40º ano depois do êxodo do Egito. Esses discursos podem ser datados de janeiro a fevereiro de 1405 a.C., em suas últimas semanas de vida. Moisés escreveu esses discursos e os entregou aos sacerdotes e líderes a fim que eles fossem transmitidos às futuras gerações de Israel. Cenário e contexto. Como Levítico, Deuteronômio não avança historicamente antes. Os fatos acontecem em um único local por um período de cerca de um mês. Israel estava acampado na greta central do vale, a leste do Jordão. Em números, essa localidade foi chamada de Campinas de Moabe, uma área ao norte do Ribeiro de Arnon, de frente ao rio Jordão e Jericó. Quase 40 anos haviam se passado desde que os israelitas tinham saído do Egito. O livro de Deuteronômio se concentra nos acontecimentos sucedidos nas últimas semanas de vida de Moisés. O evento mais importante foi a comunicação oral da revelação divina por Moisés ao povo de Israel. Outros acontecimentos relatados foi Moisés registrando a lei em um livro e a nomeação de Josué como novo líder. Moisés avistando a terra de Canaã, do Monte Nebo, e a morte de Moisés. Deuteronômio foi
originalmente endereçado tanto em sua apresentação oral como escrita. Os principais personagens, então, a gente já vê que é Moisés e Josué. O tema histórico e teológico Deuteronômio contém muitos detalhes relativos à lei, mas a ênfase está no povo e não nos sacerdotes. Quando Moisés convocou a segunda geração de Israel para confiar no Senhor e ser obediente à aliança feita em Horebe e Sinai de Israel, ele ilustrou suas colocações com exemplos da história passada de Israel. Lembrou a Israel de sua rebelião contra o Senhor e igualmente lembrou-lhes da fidelidade do Senhor em dar a vitória sobre os seus inimigos. As principais doutrinas que a gente vai ver: a terra prometida de Israel, a fidelidade do Senhor em dar a Israel vitória sobre os seus inimigos, a rebeldia de Israel contra Deus, a dispersão de Israel como castigo de Deus e a santidade de Deus e de seu povo. Sobre o caráter de Deus, a gente vai ver que ele é um Deus acessível, um Deus eterno, um Deus fiel, um Deus glorioso, Deus justo, amoroso, misericordioso e poderoso. Então, esses são os principais tópicos que a gente vai ver em Deuteronômio e eu quero muito falar sobre isso. Aonde em Deuteronômio a gente vai poder ver Cristo, né? Deuteronômio fala de forma direta sobre a vinda de um novo profeta, semelhante a Moisés. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouça-no, 18:15. Esse profeta é interpretado como o Messias ou Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Moisés ilustra um tipo de Cristo em vários aspectos. Ambos agiram como sacerdote, profeta e líder de Israel. O livro de Deuteronômio, assim como Salmos e Isaías, revela muito sobre os atributos de Deus. Por isso é citado diretamente mais de 40 vezes no Novo Testamento. Com muitas outras alusões ao seu contexto, Deuteronômio revela que o Senhor é um único Deus e que ele é ciumento, fiel, amoroso e misericordioso, mas se ira com o pecado. Esse é o Deus que chamou Israel para si. Mais de 250 vezes Moisés repetiu para Israel a frase: o Senhor, o seu Deus. Israel foi chamado a obedecer, temer, amar e servir ao seu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus mandamentos. Se obedecesse a Deus, o povo de Israel receberia bênçãos divinas. A obediência e a busca pela santidade pessoal sempre estão baseadas no caráter de Deus. Por causa de quem Ele é, o seu povo deve ser santo. E eu quero terminar aqui, tem as palavras-chave também, esboço e tudo mais, mas eu quero muito falar sobre isso, assim como eu falei de Números. E aqui, de novo, a gente vai falar sobre a obediência e a santidade. Nessa nossa caminhada com Cristo, isso é algo que a gente tem que ter constantemente. Eu confesso que eu sou muito pecadora, né? Eu não posso dizer que a minha vida é perfeita, porque eu erro muito perante Deus. Eu não venho sendo uma boa filha. Eu sempre falo isso pra Deus, né? Pra me ajudar, pra me ser uma boa filha. E eu não venho sendo uma boa filha. A gente tenta, mas é só a misericórdia de Deus mesmo, que é infinita e grande, para nos ajudar. Mas constantemente a gente não tem que desistir. Isso é algo que eu tenho aprendido todos os dias, né? Nessa minha caminhada com Cristo, eu tenho uma grande dificuldade de perdoar as pessoas, mesmo sendo uma baita pecadora, como eu disse antes. E o fato desse perdão não me alcançar sempre, no sentido, né, não do perdão de Deus, mas o meu perdão sobre as pessoas que às vezes nem sabem que me magoam, acaba nos distanciando de Deus. E isso são fatos involuntários, mas que a gente precisa de alguma forma fazer um tratamento. E eu me sinto muito privilegiada por isso, porque quando tem algo que incomoda a Deus, Deus me mostra, fala: olha, Jéssica, isso você precisa melhorar. E Deus tem me mostrado diversos aspectos que eu preciso melhorar, principalmente no ministério da minha casa, do meu lar, do meu esposo, da minha filha. Como eu disse, eu trabalho fora, então às vezes quando eu tô em casa eu quero só descansar, mas eu venho percebendo que eu venho perdendo muitas coisas, que é o crescimento da minha filha, né? Eu fico 8 horas, 9 horas longe dela, praticamente, que até chegar em casa e tudo mais. Também venho visto que eu não tenho sido uma esposa amorosa com meu marido, né? Eu tenho tido menos paciência
E então isso que é o grandioso, é você pedir para Deus mostrar para você aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa se aperfeiçoar. A gente falou muito sobre santidade, eu vou falar de novo. A nossa santificação é isso, é você diariamente lutar contra as coisas que existem dentro de você. Não é fácil você simplesmente do dia para a noite acordar e falar, não vou fazer mais isso, não vou ter mais esses hábitos, mas é importante você entender uma coisa, que, claro, você precisa ter força de vontade, mas quando você tem Deus com você, e a força de vontade, você consegue tudo. Então, não desista. Não desista de ser uma mulher obediente, uma mulher temente, não desista da tua santidade em Cristo, não desista da tua santidade, porque isso são coisas, né, que, como eu disse aqui, que são fatos que é baseado no caráter de Deus. Então, é isso que nos faz santo, é isso que nos faz diferente das outras pessoas. É a nossa obediência, a nossa santidade, a nossa fé que temos em Deus. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Eu espero que vocês sejam muito edificados através desse estudo que a gente vai fazer. E estou muito ansiosa para os outros capítulos que a gente vai ler. Que Deus abençoe.